Não está respondendo o meu... Só me responda se está dando para ver legal. Tá sim, professora. Sim, professora. Eu vou tentar, sempre dá treta, né? Mas eu vou tentar mais uma vez, só para ver. Agora tá como? Tá do mesmo jeito? Tá Pra preto. mim ficou preto. E agora? Agora voltou. Agora voltou. E tá grande? Tá na tela toda? Sim. Tá. Tá. Aí acho que não... Ai, mudou o slide? Sim. Então show de bola. Vou fazer assim hoje. Ai, que legal. Então, nós vamos falar hoje sobre a segunda parte, né, da estrutura atômica. Eu resolvi dividir, né, os modelos, exatamente para deixar o professor Samuel ensinar para a gente um pouquinho, né, sobre a mecânica quântica, que é interessante agora para essa parte da estrutura atômica. Bem, o problema bem grande, assim, na teoria de Rutherford, é que se o elétron, lembrando aqui, né, como que era o modelo de Rutherford, tinha um núcleo muito pequenininho, carregado positivamente. E os elétrons ficavam aqui formando uma nuvem ao redor desse núcleo. E os elétrons têm carga negativa. Então, se os elétrons ficassem parados, né, tipo, estacionados, ele ia ser atraído pelo núcleo. Então, haveria aqui uma atração núcleo-elétron. Daí o elétron, daí o átomo não existiria e não existiria a matéria. Então, a gente já sabe que a matéria existe, então, consequentemente, o átomo existe. Então, Rutherford ele foi obrigado a dizer que os elétrons eles ficam girando em órbita, né, orbitando esse núcleo. Tanto é que o modelo dele popularmente é conhecido como modelo planetário. Só que assim, ele cai em um outro problema. Por quê? De acordo com a física clássica, aqui, se essa partícula elétrica ela está em movimento circular constante, ela está emitindo energia. Né? Tem uma energia que cinética, ele vai perdendo energia consequentemente e vai formando aqui um processo como se fosse uma espiral. E aí vai espiralando até esse elétron aqui colidir com o núcleo. Logo, o átomo também não existiria. E assim não existiria a matéria. Então, e isso o Rutherford não conseguia sair desses dois problemas, né? Se o elétron tivesse parado, atração. Se o elétron tivesse movimento, ele vai circulando ao redor do núcleo, vai perdendo energia cinética e também vai colidir com o núcleo, né? E aí veio os experimentos, né? E as observações feitas por Bohr. A primeira observação, assim, que eu trouxe, feita por Bohr, foi quando ele observava, né, aqui o feixe de luz branca, ela passa por um prisma, e aí essa luz branca ela é decomposta, né? Ela é decomposta em vários comprimentos de onda. E aqui, tem um comprimento de onda no visível, que a gente pode ver. E quando a gente olha o anteparo aqui, a gente percebe que é um espectro contínuo, ou seja, começa aqui no vermelho, vai mesclando, né, as cores até chegar no violeta. Isso acontece porque essas são as faixas que a gente consegue enxergar da luz. Daí, o que Bohr fez? Ele pegou um tubo parecendo estilo aquele dos tubos dos raios catódicos, né? Colocou aqui gás hidrogênio no vácuo, né? Evacuado, esse tubo estava evacuado, então aqui tinha gás hidrogênio, uma diferença de potencial, então, submetido a um campo elétrico. E aí, quando submetia esse gás, né, em baixa pressão, ele emitia uma luz vermelha. Daí ele falou, o que será, né, se eu decompor essa luz? O que eu vou obter? Daí ele foi e fez o mesmo procedimento lá da decomposição da luz branca, né? Passou aqui por uma fenda e tal, e aí essa luz
né, que foi emitida pela lâmpada de hidrogênio, passava por um prisma, né? E quando colidia aqui no anteparo, ele viu o quê? Que não havia um espectro contínuo, e sim descontínuo. O que aparecia aqui eram pequenas bandas aqui, ó, e uma região muito, muito escura. Bom, então, o que ele conseguiu ver com isso? Ah, esqueci de falar. Essa questão aqui do espectro contínuo é bem parecido com o arco-íris, né? Já viram arco-íris? O que acontece? A luz toca, né, sobre a gotícula de água ali no ambiente, dispersa no ambiente, e aí a gente consegue ver esse espectro contínuo aqui. E aí, Bohr, ele percebeu que essa amostra gasosa emitia, né, que emitia a luz, ela passava pelo prisma e não apresentava um espectro contínuo, ou seja, não contém comprimento de onda em todo, não compreende todos os comprimentos de onda como a luz branca. Mas o que? Aqui eu trouxe, né, o espectro de absorção do hidrogênio. Então, e o espectro de emissão do hidrogênio. O de emissão, o que quer dizer? Que naquele experimento lá, usando o tubo de raio catódico, quando a luz vinda, né, emitida lá do gás hidrogênio, ela só mostra alguns feixes aqui, alguns tipos de comprimento de onda, quer dizer o quê? Que há a emissão, que é a emissão que esse gás vai trazer, vai mostrar para gente. E quando ocorre ao contrário, por exemplo, eu pego a luz branca, passo por uma amostra gasosa e depois passada na amostra gasosa, ela passa pelo prisma e aí a gente consegue ver no anteparo o que acontece. Aquela amostra gasosa, ela é capaz de absorver alguns comprimentos de onda. E se a gente sobrepor, cadê meu mouse? O espectro de absorção com o espectro de emissão, a gente vê que forma aqui uma continuidade, né, das cores aqui. A gente consegue ver no espectro contínuo. Beleza? Tranquilo até aí? Sim, professor. Tá. Então, o que Bohr percebeu com isso, né? Que os elementos... depois eu falo isso. Vou falar aqui que vai fazer mais sentido. Tem essa questão do efeito fotoelétrico, né, que foi foi um experimento feito por Einstein, em que ele emitia uma quantidade de radiação sobre uma chapa metálica, e aí essa radiação aqui, né, essa radiação, quando batia na chapa metálica, ela poderia arrancar elétrons da chapa metálica. E aí, por isso que ficou chamado, né, como efeito fotoelétrico, mas isso não era qualquer tipo de radiação, né? Tinha uma radiação específica para arrancar esses elétrons. Hoje a gente conhece, né, essa radiação, esse fenômeno de arrancar elétrons de substâncias, de elementos químicos, como energia de ionização ou potencial de ionização, que é exatamente isso, né? É que a energia necessária, né, a energia mínima necessária para arrancar elétrons de um determinado elemento, de um determinado átomo. E o que tudo isso traz? Quando a gente sabe que não é qualquer energia que a gente precisa fornecer, não é qualquer frequência ou qualquer intensidade de radiação que a gente precisa fornecer essa chapa metálica, a gente vê o quê? Que há ali uma quantidade específica. Eu estou procurando a palavra, eu esqueci. Mais uma vez, né? Então ele percebe que ali a energia no interior do átomo, ela não se dá de forma contínua, mas em níveis discretos de energia. Da mesma forma que aqui no espectro de absorção e emissão. Então, tem substâncias que emitem frequência de onda,
em determinadas faixas, né, de frequência de onda, ou então absorve em determinadas faixas de comprimento de onda. Beleza? Então, essas foram as características que levaram Bohr a criar os seus postulados, né? Já conhecendo lá a hipótese, né, de Planck, que a energia não seria emitida de modo contínuo, mas em pacotes. Lembra lá do professor Samuel falando que os pacotes de energia, cada pacote de energia, né, ali dado pela matéria, recebeu o nome de quantum. E aí, lembrando aqui, já vou falar, cada pacote de energia é um quantum. Quando a gente fala assim, vários pacotes de energia, são os quanta. Então, quanta é o plural de quantum, tá? Então, para Bohr, já conhecendo as hipóteses de Planck, os experimentos de Einstein, fez lá o seu experimento com os tubos de raios catódicos, né? Passando pelo prisma. Ele percebeu que as substâncias podiam emitir uma quantidade de energia, né, em determinado comprimento de onda, ou absorver, né, a energia em determinados comprimentos de onda também. Ele criou esses postulados, em que o elétron se move ao redor do núcleo em número limitado de órbitas bem definidas, que são denominadas órbitas estacionárias. Bem, então, de fato, assim como Rutherford disse, eu tenho um núcleo muito pequenininho. E os elétrons, eles não ficam girando numa nuvem eletrônica ali ao redor do núcleo, mas sim estão em órbitas estacionárias. Então, eles ficam ali orbitando naquela órbita. E aí, quando esses elétrons ficam se movendo nessa órbita estacionária, ele não emite nem absorve energia. Mas, quando ele salta de uma órbita estacionária para outra, ele emite ou absorve uma quantidade bem definida de energia. E essa quantidade bem definida de energia, ela é chamada de quantum. Beleza? Então, é essa a ideia de Bohr. Quer falar? Tá, não vou lembrar. Bem, e aí traz a ideia do salto quântico, né? Salto quântico, salto de Bohr também aparece muito. Quando, então, o elétron, o núcleo aqui do átomo, assim como o Rutherford disse, e aqui está uma órbita estacionária, então, onde o elétron está. Essa bolinha aqui representa o elétron. Então, quando esse elétron está orbitando aqui, paradinho, ele vai ficar. Ele fica orbitando, beleza. Agora, quando ele recebe uma fonte de energia externa, ele é promovido para uma órbita de maior energia. Então, ele saltou. Então, ele recebe energia e pula para uma órbita de maior energia. Logo em seguida, ele volta para a sua órbita de origem. E quando ele volta para a sua órbita de origem, ele libera um fóton. O que seria esse fóton? Pode ser, esse fóton é um quanto de energia. E aí ele pode ser na forma de luz de cor, e aí uma cor bem definida. Ou uma radiação eletromagnética, ultravioleta, raio-x, enfim. Então ele vai devolver essa energia de alguma forma, beleza? E aí essa devolução é chamada de fóton. Show? Tá tranquilo até aí? Dúvidas? Gente, se alguém estiver falando no chat, fala aqui para mim, porque eu não estou conseguindo ver, tá? Tu tem que sair mais cedo aqui, tá? Tá bom, querido. Mas depois você assiste, tá? Vou assistir depois. Tá, porque a gente vai precisar dessas aulas para os próximos temas. Ah, tá. Fechou. Uhum. Boa noite. Boa noite. Como eu disse, quando o elétron de um átomo ele é excitado, né, então ele recebe energia de uma fonte externa, esse elétron tem a capacidade de saltar para um nível, né, para uma órbita de maior energia. E quando ele retorna para sua órbita de origem, ele libera ali também energia. E aí, uma das formas dele liberar energia é na forma de luz, né? Na forma de uma luz de uma cor
característica. E aqui eu trouxe o teste de chama, né? Não sei se vocês já fizeram ou já viram esse teste, que ele é muito utilizado, na verdade, em laboratório de química analítica qualitativa, para a gente mostrar, não, né? Para a gente identificar um elemento químico. Por quê? Alguns elementos químicos, quando a gente coloca, por exemplo, um sal de potássio, quando a gente coloca aqui sobre uma chama, sobre o fogo, né? Tem um bico de bússola, acredito, ele vai ter uma cor aqui, ó, característica, um lilás. Então, só o potássio tem essa cor. Só o cobre vai apresentar esse tom de verde. Só o sódio vai apresentar esse tom de amarelo. E só o estrôncio vai apresentar esse tom de vermelho. Então, cada elemento tem aqui uma luz, né, de cor característica. Alguns elementos pode emitir luz também, mas algum aqui a gente possa ver? Sim, vários. Mas existem alguns que a gente não consegue enxergar. Às vezes precisa de uma luz, uma radiação ultravioleta, infravermelho, enfim. E onde a gente percebe isso no nosso dia a dia, né? Nos fogos de artifício. Essa coloração aqui, diferente dos fogos de artifício, vem de sais de alguns desses metais. Então, se eu quero, assim, esse tom de azul, que metal que eu vou usar? Que sal de qual metal eu vou usar? Entendeu? Se eu quero esse tom de vermelho, enfim, então eu vou construir meus fogos de artifício utilizando alguns sais que emitem colorações características. Beleza? Tá tranquilo até aí? Então, resumidamente, o modelo atômico de Bohr, né? Bohr, ele determinou esse modelo, né? Concretizou o seu modelo em 1913, dizendo que, na verdade, ele só complementa o modelo de Rutherford, conferindo aqui as órbitas. Então, que os elétrons estão em órbitas. E aí, quando o elétron está aqui na sua órbita, ele não ganha nem perde energia. Para esse elétron saltar, né, dessa órbita K, por exemplo, para uma órbita L, ele precisa receber uma fonte de energia externa. Depois, quando ele retorna para a órbita K, ele devolve essa energia na forma de fóton. Beleza? Sim, o nome das órbitas para o modelo de Bohr é K, L, N, N, O, P e Q. São 7 órbitas que a gente conhece hoje em dia. Lembrando que aqui, né, tem bolinhas verdes e vermelhas, provavelmente representando prótons e nêutrons, mas os nêutrons, nessa época aqui, ó, 1913, ainda não tinha sido descoberto. Deixa eu ver. Foi no ano que os nêutrons foram descobertos. Então, 1913 é a descoberta dos nêutrons. Então, sim, foi nessa época aqui. Beleza? Eu fiz uma anotação ali para ter certeza. Dúvidas sobre o modelo de Bohr? O que a gente precisa lembrar do modelo de Bohr? Núcleo, muito pequeno. Professora, nível mais energético seria indo para cima aqui, M, N. Isso, o K que tem menos energia. L mais, M mais, N mais. Então, quanto mais distante do núcleo, mais energético é a órbita. Boa pergunta, obrigada. Beleza? Todos entenderam? Sim. Ô, Ana Carla, me explica de novo o modelo atômico de Bohr. Explico. Bohr traz o átomo, assim como Rutherford, né? Ele fala que o átomo ele é composto por um núcleo muito pequeno, denso, positivo, mas a diferença que ele agrega ao modelo de Rutherford é que os elétrons eles não estão circulando ao redor do núcleo, formando uma nuvem eletrônica. Não, os elétrons estão situados em órbitas. Então, eles possuem né, o átomo possui órbitas estacionárias, onde estão localizados os elétrons. Então, cada órbita estacionária comporta uma quantidade de elétrons. E aí, os elétrons ficam aqui, sim, circulando dentro da sua órbita. E ele só sai dessa órbita quando recebe
uma fonte de energia externa. E aí ele pode saltar, por exemplo, da camada K, da órbita K, para a órbita M. Pode. Mas aí depende do nível de energia, da quantidade de energia, do quantum, certo? E depois ele retorna para o seu nível de origem. E quando ele retorna para o seu nível de origem, ele devolve essa energia na forma de fóton. Pode ser luz, né, uma luz característica, uma luz bem definida. Pode ser raio-x, pode ser radiação, enfim, qualquer radiação. A gente chama de fóton. Beleza? Essa é a ideia. Que é o de Bohr, né? O salto quântico, o salto de Bohr. Vou voltar aqui rapidinho no efeito fotoelétrico, que mostra bem isso mesmo. Ó. Por exemplo, se essa chapa metálica ela recebe uma quantidade bem legal, né? Uma quantidade bem legal, não, uma quantidade alta de uma radiação bem específica, os elétrons eles vão saltando lá nas órbitas, vão saltando, a ponto deles saírem, né? De pular, de sair mesmo do metal. Então, por isso que esse experimento de Einstein foi tão importante também para a construção do modelo atômico de Bohr. Beleza? Obrigada. Nada. Alguém falou junto aí que eu não vi. Era o beleza? Era beleza. Tá, tranquilo. É porque eu tô com a tela cheia do computador, então eu só tô vendo o meu slide, eu não tô vendo mais nada. Então, se alguém tiver que falar, perde a vergonha, fala aí que eu respondo. Bem, esse modelo, o modelo de Sommer, tem gente que fala Sommerfeld, tem gente que fala Sommerfeld. Eu vou falar Sommerfeld, tá? É um modelo muito pouco estudado, mas eu acho ele de extrema importância. Por quê? Quando a gente pensa em átomo, é o modelo dele que vem na nossa cabeça, que é aquele modelo com uma bolinha no meio e, assim, várias elipses. É um modelo de Sommerfeld. O que Sommerfeld traz, né, de diferente aqui para o modelo atômico? Ele concorda em número de N grau com Bohr, com Rutherford, que, de fato, o átomo ele possui um núcleo denso, positivo, mas com relação às órbitas, né, que foi proposta por Bohr, ele diz que os elétrons, né, podem ser, né, formados ali que as órbitas dos elétrons, né, podem ser circulares e concêntricas ou também elípticas. Então ele traz ali a ideia das órbitas elípticas. Mas o quê? Ele percebe também que, fazendo, né, seus experimentos ali, naquele anteparo do espectro do átomo de hidrogênio, ele percebe que existe ali pequenas separações entre as linhas espectrais. Então, naquela parte que tem uma corzinha lá do espectro, quando ele usa ali um equipamento específico, né, um equipamento de alta resolução, ele consegue ver que daquela faixa ali de cor existiam espaços. E aí, como assim existiam espaços, né? Então, ele fala o quê? Que, na verdade, aquelas raias, né, aquelas partes finas da emissão, né, do gás de hidrogênio, era, na verdade, subníveis de energia. Por quê? Os espectros, né, aquela luz emitida, aquele comprimento de onda estava tão pertinho, tão juntinho, que não tinha como ser de órbitas tão diferentes, tão distintas. Então, ele disse que dentro das órbitas ainda tinham subórbitas. Então, existiam as órbitas que representam os níveis de energia e também as subórbitas, que são os subníveis de energia. Beleza? Deu para entender mais ou menos como funciona? Eu coloquei ali, ó, que essa separação das linhas espectrais era de 10 a menos 4 vezes. Então, assim, eram faixas muito bem fininhas, assim, entre a cor ali que aparecia nesses espectros aqui, ó. Deixa eu voltar.
Aqui, ó, por exemplo, ele pegou essa raia aqui. E aí, com equipamento de alta resolução, tipo, mega zoom, ele viu que dentro dessa linha vermelha aqui, existiam espaços vazios. Então, existiam faixas negras aqui também. Então, existia aqui alguns comprimentos de onda que o espectro de emissão de hidrogênio não emitia, na verdade, né? E por isso que ele disse, para resolver esse problema do modelo de Bohr, ele assumiu aqui as órbitas elípticas e também os subníveis de energia. Aqui eu trouxe, né, o cientista Summerfield e como seria a sua ideia de modelo atômico. Então, tem sim as órbitas circulares, tenho as órbitas elípticas. Beleza? E aí que ele vem com subnível, ó. Quem lembra um pouquinho de química, mas quem não lembra também não tem problema. Que aqui, ó, por exemplo, o S, o P, o D, o F. Aqui eu trouxe até o G, né? São os subníveis de energia. Beleza? Beleza, né? Tudo bem, professora? Tranquilo. Bem, existia um problema também no modelo atômico de Bohr, que era, ele é bem legal para elementos que tinham poucos elétrons. Por exemplo, hidrogênio. O hidrogênio só tem um elétron. Então, legal, eu consigo ver o espectro ali legal do hidrogênio. Mas vamos supor de substâncias que têm mais elétrons. Vamos supor lá uma substância que tem 90 elétrons. E aí, como ficaria esse espectro? Muito parecido. Já tô indo, peraí um pouquinho. Calhou. Peraí, gente, rapidinho. Bom, voltando. Quando a gente olha o espectro do hidrogênio, a gente consegue ver ali as raias bem definidas, né? As cores bem separadinhas. Mas, quando a gente pega um elemento com muitos elétrons, 90 elétrons que eu disse aqui, essas raias ficam... Peraí. Mãe, não dá. Então. Deita, vovó. Tchau. Vem cá, vovó. Não, tá. Fecha a porta. Fazendo... Gente, desculpa. Nossa. É que hoje eu tô na minha mãe e aí é aniversário de 10 anos do meu sobrinho. Então a casa tá um pouco... Não tá cheia, porque não pode, pandemia. Mas tá estão meus irmãos, meu sobrinho, né? Poxa, 10 anos, né? E aí a gente tá aqui na minha mãe. Desculpa. Sem problema, professora. Tranquilo. Daí, onde eu parei, que eu sou bem dispersa também. Quando trata-se do modelo de lá, estudando o hidrogênio, o gás de hidrogênio, que tem um elétron só, a gente consegue ver as raias bem definidas, né? Os comprimentos de onda ali que ele pode emitir. Legal? Mas quando a gente pega um elemento com muitos elétrons, e aí a quantidade de raias de emissão vai ser muito grande. Vai ser quase um espectro contínuo. Certo? E aí, além dessa questão, vem também a ideia do princípio dual, né? A dualidade da matéria. Esse princípio da dualidade surge com as teorias de Planck e Einstein, né? Que para Planck, a energia se dá de forma de pacotes de energia. Lembra? O quanto? Né? Então, cada energia ela é dada por uma quantidade específica de matéria. De matéria não, uma quantidade específica de energia. Já Einstein diz que a energia possui massa. Né? Einstein ganhou o prêmio Nobel provando aqui que a energia é igual a massa vezes a velocidade da luz ao quadrado. Eu não vou focar aqui, logicamente, em cálculo longe de mim. A gente não, aqui na química, a gente não vai precisar provar nada desses cálculos, mas eu trouxe a critério de curiosidade. E Planck, a energia é igual a uma constante de Planck, dividido pela frequência, a frequência ali da onda. Então, a matéria
matéria, ela pode se comportar como partícula ou como onda. E isso, né, a luz... Nossa, coloquei até aqui uma observação, né? A luz deve apresentar natureza ondulatória, mas também corpuscular. E essa matéria será aplicada, e essa natureza também é aplicada ao elétron. Então, o elétron se comporta, ora como partícula, ora como onda, dependendo ali do tipo de experiência que está sendo feita. Então, de Broglie, né, um físico francês, ele lança essa hipótese da dualidade, certo? Onda-partícula. Nossa. Se a luz apresenta natureza dual, uma partícula também teria propriedades ondulatórias. Então, de Broglie traz essa ideia de dualidade onda-partícula. Aí eu trouxe também, né, a todo elétron em movimento está associado uma onda característica, né, o princípio de dualidade. Então, o elétron ele pode se comportar ora como partícula, ora como onda. Pensando nisso, nessa ideia de Broglie, vem Heisenberg. Lembra que eu disse lá nas primeiras aulas que a massa do elétron ela é muito pequenininha, que o elétron é muito pequeno com relação ao próton, por exemplo? Eu falei, tem a massa do próton, 1, vamos supor. A massa do elétron é 1 dividido por 1.800 vezes menor. Então, é 1 dividido por 1.800. Então, a massa do elétron ela é muito, muito, muito pequenininha. Pensando nisso, Heisenberg demonstrou, né, usando os conceitos quânticos que ele tinha ali disponível, que é impossível determinar simultaneamente, né, com absoluta precisão, a velocidade e a posição do elétron dentro de um átomo, certo? E aí esse princípio, ele estabelece que não se pode afirmar que existe uma órbita definida para o elétron. Não existe uma órbita definida para ele. Como eu vou saber se o elétron de fato está ali, né? E o mais adequado é dizer que existe uma região de máxima probabilidade para se encontrar esse elétron. E essa região de máxima probabilidade de se encontrar o elétron é chamada de orbital. Então, gente, reparem a nomenclatura diferente. Órbita é lá do modelo atômico de Bohr. Então, os elétrons ficam orbitando, em órbita. Então, fica circulando ao redor do núcleo, uma órbita estacionária. Heisenberg já traz outra ideia, mas não mais de órbita, e sim de orbital. O orbital não é um espaço fixo, né? Não é uma região fixa no espaço, mas sim uma região de probabilidade. Então, o elétron pode estar ali ou não estar ali. Mas, se você quiser encontrar o elétron, a maior probabilidade de se encontrar é naquela região. Daí eu trouxe aqui os orbitais, a representação de alguns orbitais que a gente conhece, né? Lembra que eu falei das camadas, né? Dos níveis, subníveis de energia? Vale. Então, aqui, eu tenho o nível 1, o subnível S. E no subnível S, subnível energético, eu tenho um orbital, que tem essa configuração aqui, né? Lembrando que aqui tem um espaço, né? Essa imagem em 3D. Aqui eu tenho, nessa segunda linha, o nível 2, né? Nível energético 2, com subnível energético P, e nesse subnível energético P, eu tenho aqui 3 configurações de orbitais diferentes. No D, então aqui, terceiro nível, né? Com o subnível D, eu tenho aqui 5 orbitais. Então, a região de maior probabilidade de se encontrar o elétron, por exemplo, aqui no subnível S, é dentro desse círculo. Aqui, nesse subnível P, são dentro aqui desses altéreos. Ele parece um altero, assim, tipo um símbolo do infinito, sabe? Então, seria dentro desses círculos aqui, dentro dessas partes mais
coloridas. E aí, conforme vai passando aqui, ó, os orbitais vão ficando com formatos mais complexos, se vocês repararem. Olha aqui o subnível... Opa! No subnível F, quantas configurações nós temos de orbitais? Né? Nós temos 7. Né? Isso. Beleza? Tranquilo? Então, Sim. o modelo atômico atual, que a gente estuda, até onde a gente estuda aqui no ensino médio, é o modelo de Schrödinger. Alguém assistiu aquela série Dark? Eu assisti, professor. Assistiu? Então, provavelmente você já deve ter ouvido falar desse nome, Schrödinger. Do gato, de segunda temporada, 7º episódio, ele fala do gato de Schrödinger. E aí ele fala da experiência dele, que é exatamente a ideia probabilística lá do elétron, né? Do gato na caixa. Quem tiver curiosidade, dá uma pesquisada. Gato de Schrödinger, e lê a teoria dele, é bem interessante. Mas não é hoje o objetivo da aula, né? Schrödinger, ele faz equações matemáticas bem complexas. Eu nem trouxe aqui as equações dele, porque eu não quero que ninguém fique sem dormir hoje. E também pra gente não enfim, a gente não vai precisar, porque a gente precisa entender o conceito dessas equações. O que quer dizer essas equações? Que a solução, né? Não, tá. Ela relaciona, né, essas equações, ela relaciona a natureza corpuscular e a energia de cada energia e a carga, a massa de cada elétron. E essas soluções numéricas, né, das equações, a gente denomina de números quânticos. E aí essa equação permite a gente caracterizar o elemento químico de acordo com esses números quânticos, né? A quantidade de energia que o elétron daquele elemento possui, como se fosse, assim, o endereço do elétron. E aí, a partir desse endereço do elétron, a gente consegue saber qual é a substância. Então, o número quântico, eu trouxe aqui bem destacado, que o número quântico são códigos matemáticos associados à energia do elétron. Então, não existe elementos diferentes que possuem o mesmo conjunto de números quânticos. Tá? Então, se eu tenho ali um conjunto de números quânticos, aquele conjunto de números quânticos corresponde a um elemento específico. Beleza? Tranquilo? E aí, quais são esses números quânticos? Todos esses números quânticos foram calculados, né, lá nas equações de Schrödinger. O primeiro número quântico é o número quântico principal. Vocês estão me ouvindo, sim? Vou falar um pouquinho mais baixo. Sim. Sim, Tá, professora. porque meu bebê está dormindo agora do meu lado. O número quântico principal, ele é um número inteiro positivo. Sempre vai ser um número inteiro positivo, que ele vai representar o nível energético principal do elétron, certo? Então, ele vai representar o raio relativo ali da nuvem eletrônica. Então, é como se fosse... não é camada. O termo camada já não cabe mais aqui. Mas, pensando assim no nível energético principal do elétron, a gente já sabe que vai ser de 1, conhecidos até hoje, até 7. Tá? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 são... Ninguém está me vendo. Então, são os níveis, né, energéticos principais do elétron. Depois, vem o número quântico secundário, ou azimutal. O nível quântico principal é representado pela letra M aqui. O nível quântico secundário, ou azimutal, ele é para a gente identificar o subnível de energia do elétron. Ou seja, se ele está no subnível S, no subnível P, no subnível D, F, G, H, enfim, qualquer um desses subníveis. Hoje conhecidos, os elementos conhecidos vai até o F, né? Mas já tem estudos para os subníveis
G, H, I e assim sucessivamente. Mais conhecidos até hoje, ETF. Lembra que eu disse lá, olhando os orbitais, vou voltar aqui no orbital, que cada camada aqui possuía que cada nível possuía um subnível? É essa ideia aqui. O número quântico principal é o nível. O subnível, o número quântico secundário azimutal é o subnível de energia. E o número quântico magnético é o orbital, é a região de máxima probabilidade de se encontrar o elétron. Então, por exemplo, aqui, se eu tenho o nível, eu estou no nível 1, no subnível S, eu só tenho um tipo aqui de nível quântico magnético, de número quântico magnético. Se eu tenho... Cadê? Se eu estou aqui, por exemplo, no nível 2, então eu tenho uma possibilidade de nível, porque vai somando, né? Nível 1, nível 2, nível 3, nível 4. Não existe nível 2 sem o nível 1. Então, se eu estou no nível 2, eu somo o nível 1 com o seu subnível, eu somo o nível 2 com os seus subníveis, né? Então, eu tenho aqui, ó, mais uma quantidade de orbitais aqui. E aí, por isso que eu trouxe aqui, ó, cada orbital comporta 2 elétrons e é representado graficamente por quadradinho ou bolinhas. Por quê? Se a gente for desenhar cada orbital, imagina quando chegasse lá naquele orbital, nesse orbital aqui, né? Ou esse. Ficaria inviável ficar desenhando todos esses orbitais. Então, a gente representa cada orbital por quadradinho ou bolinha. Eu uso o quadradinho. E aí, esses orbitais, eles estão relacionados com subníveis. Por esse motivo, os valores de ml, que é a representação do subnível magnético, ele varia de menos L a mais L. O último número quântico, que é o número quântico spin, esse é o único que não é solução, né? Não é resposta da solução da equação de Schrödinger. Mas, sim, ele faz parte dos números quânticos, que é o número quântico spin, né? Que ele é representado por por S ou ms. Ele está relacionado com a rotação do elétron. Lembra que eu falei que cada orbital poderia comportar 2 elétrons no máximo? Então, imagina só, o átomo, muito pequeno. A gente já sabe que o átomo é invisível, a gente não consegue ver. O microscópio mais potente que existe no mundo não consegue ver o átomo. Então, é uma coisa muito, muito pequena. E aí, nesse átomo, eu tenho os elétrons muito menores ainda, obviamente. E aí, eles estão localizados num nível energético e dentro de um subnível energético, e dentro desse subnível energético eu tenho ali os orbitais. E cada orbital comporta 2 elétrons. Como que esses 2 elétrons dentro daqueles orbitais, né, lembrando que elétrons têm carga negativa, eles não vão se repelir? O negativo com negativo deveria sofrer repulsão, né? Já que estão tão próximos, por causa da rotação dos elétrons. Então, um elétron gira no sentido horário e o outro gira no sentido anti-horário. Logo, eles sofrem repulsão pela carga, pelo fato de possuir cargas iguais, mas sofrem a atração ali eletromagnética por causa do giro que o elétron dá. E esse giro do elétron é chamado de spin, beleza? Essa rotação do elétron a gente chama de spin. E aí, como a gente representa, né, esse giro do spin? Com valor de mais ou menos meio. Não existe, assim, uma regra específica, se o horário é mais meio e o anti-horário é menos meio. A gente precisa ver o tipo de prova, ou, na maioria dos casos, na maioria das provas que aparece para a gente fazer a distribuição eletrônica em níveis quânticos, ele disse assim, o primeiro elétron a ser colocado no
no orbital, considere como mais meio. O próprio exercício traz essa dica para gente. Beleza? Pessoal, vou finalizar, tá? Esse era o último slide sobre o modelo atômico. E aí, o que eu gostaria de falar para vocês? Onde que para de apresentar? O que eu gostaria de falar para vocês? Tem dúvida? De tudo que eu falei, alguma coisa ficou obscura? Professora, foi muita coisa, então, na hora que você explicou, eu entendi. Só que eu acho que quando for fazer algum exercício, eu vou ter que reler tudo que eu anotei aqui. Releiam. E aí a gente vai aprender na próxima aula sobre muita coisa, muita gente entrando no quarto. Nossa, gente, me desculpa, do fundo do coração, sabe? Não era, eu conversei, gente, não entra no quarto, não fala. E aí criança, me desculpa. Não acontece sempre isso, mas foi um momento... enfim, fora do contexto. Eu quero saber dúvidas sobre a matéria. Eu sei que foi muita coisa, muito detalhe. Realmente, essa parte do química é um pouquinho mais difícil mesmo de entender. Tem, assim, os conceitos da física que a gente precisa ter mais bem claros, assim. Mas, quando vocês lerem, eu vou já mandar os slides, colocar os slides lá para vocês. Quando vocês lerem com mais calma, estudar com um pouco de mais calma, tiver dúvida, pode me perguntar. O que é interessante a gente saber mesmo, de fato? Ah, tá, não tem problema, Laís. A gente vai falar sobre os números quânticos na próxima aula. A gente vai... A Laís falou assim, que ficou um pouco perdida na parte dos números quânticos. A gente vai voltar nos números quânticos e a gente vai fazer muitos exemplos sobre como distribuir os elétrons em números quânticos, tá? Aí vai ficar, tipo, muito mais claro. O que eu queria falar? O que é importante a gente lembrar? Qual foi o modelo de cada parte da história? E o que levou cada cientista a descrever aquele modelo, né? Então, o modelo atômico da filosofia, de Dalton, depois o modelo atômico de Thomson, depois Rutherford, qual foi o experimento que ele fez, depois quais foram os experimentos vistos, né? O que Bohr trouxe, né? O que ele observou para descrever o modelo atômico dele. Depois vem a questão da mecânica quântica, né? Da questão da dualidade, ou da partícula do elétron, do princípio da incerteza, e aí a gente monta o modelo atômico atual, de Schrödinger. Então, essa é a ideia principal, a gente saber quem é o cientista, né, o autor do modelo, e reconhecer o modelo, e lembrar um pouco, assim, a história ali, o contexto histórico que levou aquele cientista a formular aquele modelo. Beleza? Lembrando, né, que lá no início da nossa primeira aula sobre o modelo atômico, eu falei que são modelos, né? Como trouxe até a questão da caixa preta. A gente recebe uma caixa preta, a gente não pode abrir de jeito nenhum, não existe forma de abrir aquela caixa preta. O que a gente vai fazer? A gente vai sentir a textura, a gente vai sentir para ver se tem cheiro, a gente vai tocar, a gente vai balançar. Então, a gente vai usar o que a gente tem ali na nossa disposição para saber o que tem dentro daquela caixa. E hoje, o átomo ainda é uma caixa preta. Então, utiliza-se as ferramentas que a gente tem hoje em dia para descrever o que é o átomo, do que de fato a matéria é composta. Tá? Lógico, a gente já sabe que é de átomo, a gente já sabe que existem as ligações químicas, enfim. Mas a estrutura mesmo do átomo, ninguém conseguiu abrir essa caixa preta, ninguém conseguiu ainda... Olha, tá aqui, ó, é isso daqui. Não, a gente vai pegando indícios com que a gente tem à disposição, né? Contas, cálculos matemáticos, questão lá de Thomson, por exemplo, que foi o estudo com a eletricidade, entendeu? Então, é isso que a gente precisa se apegar agora. Tranquilo?
Tranquilo, Beleza? professora. Eu Obrigada. fiquei um pouquinho na dúvida no último slide daquela mais meio. Ah, Eu queria tá. Você vai saber postar os slides? Vou postar os slides. Ah, é porque é melhor, porque às vezes a gente lê de novo, aí consegue entender melhor. Tá bom. Do mais meio menos meio, é porque, lembra que o átomo, núcleo, né? Núcleo aqui do átomo. E aí eu tenho o nível mais energético, né? Então tem um nível de energia aqui. Dentro desse nível de energia, então eu estou abrindo esse nível de energia. Tem um subnível de energia. Dentro desse subnível de energia, estou colocando mais um zoom. Né? Dentro desse subnível de energia, eu tenho os orbitais. Então, os orbitais, tem, né, no subnível S eu tenho um orbital que ele é esférico, no subnível P eu tenho, né, eu tenho 3 orbitais, que é como se fosse, né, um alter mesmo, um símbolo do infinito, assim, né, nas 3 posições. E aí, os elétrons estão aqui, ó, dentro de cada orbital. Por quê? Essa é a região de maior probabilidade de se encontrar o elétron. O elétron pode estar fora do orbital? Pode. Mas a região de maior probabilidade é aqui dentro do orbital. E aí você pensa, poxa, tem um nível, o subnível e o orbital. É uma região extremamente pequena. E aí a gente lembra o quê? Cada orbital comporta no máximo 2 elétrons. Bom, se uma região muito pequena ficar partículas com cargas iguais, que o elétron tem carga negativa, então o negativo e o negativo, eles deveriam sofrer repulsão e não ocupar aquele espaço tão pequeno. E aí que vem a ideia do mais meio e menos meio. Por quê? O mais meio significa que o elétron está girando no sentido horário e o menos meio no sentido anti-horário. Então, enquanto um está girando para um lado, o outro está girando para o outro. E aí gera aqui um campo magnético. Daí, ele sofre repulsão pelo fato de possuir cargas iguais, mas sofre atração porque gera esse giro do elétron gera ali uma atração eletromagnética. Tudo bem? Fez sentido agora? Ah, entendi. Então, ao mesmo tempo que eles estão se atraindo, eles estão se repulsando. Exatamente. Eles sofrem repulsão pelo fato de ter a mesma carga e atração por causa do giro. Essa é a ideia. Então, esse Entendi. mais ou menos meio representa isso. Um sentido horário, um sentido anti-horário. E aí, o que eu disse é que não existe na bibliografia dizendo assim, o mais meio é horário, o menos meio é anti-horário. Não existe. Então, a gente precisa avaliar o tipo de exercício. Na questão, ele traz, considere o primeiro elétron como mais meio. Ele vai dizer para a gente. Por quê? Quando a gente vai distribuir os elétrons em níveis quânticos, né? Esse mais meio e esse menos meio faz toda a diferença. E aí a gente vai fazer na próxima aula muitos exercícios sobre isso. A gente vai ficar o tempo inteiro da aula fazendo só distribuição eletrônica, juntos. E aí vocês vão ver que não é esse bicho de 7 cabeças, não, tá? Esse primeiro contato pode ficar um pouco confuso, mas vai fluir super bem, eu tenho certeza. Mais alguma dúvida? Acho que por hoje não, professora. Hoje não? Então tá. Eu vou tentar publicar hoje, não digo agora, porque, enfim, agora está acontecendo um monte de coisa aqui. Mas farei de tudo para publicar hoje o material para vocês. Se não hoje, amanhã pela manhã eu já publico o material para vocês. Beleza? Lá no Google Classroom, sala de aula. Tá? Vou parar aqui. Um beijo, então, pessoal. Fiquem bem. Qualquer